Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos aqui na Flórida, nos Estados Unidos. Eu, nosso amado Paulo Silva, homem de Deus, que Deus tem usado poderosamente aqui nesse lugar. Estamos com a sua esposa também aqui, Amanda. E estamos para falar sobre vários assuntos, conversar, bater um papo. E nesses vários assuntos, eu tenho certeza que você vai ser edificado. E nesses vários assuntos também vamos colocar aqui vários pontos sobre religião, sobre cristianismo. Tudo que a gente não tem nenhum roteiro aqui, estamos aqui para bater um papo e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado e ajudado com esse papo que nós iremos bater hoje, Paulo. Olá pessoal, prazer estar com vocês mais uma vez. Para quem não sabe, a nossa experiência, a minha do pastor Eduardo, é uma experiência de mais de 20 anos. Então a gente conversa no privado sobre todo tipo de Sobre tudo. assunto, né? Isso. E às vezes a gente ainda, né, talvez pareça um pouco engessado, mas a gente quer chegar aqui e trazer para vocês, tocar em assuntos que a gente conversa no particular, no privado, que aí está o propósito do nosso podcast, né? O podcast Área 51. E a gente vai poder tocar, né, como a gente terminou no vídeo anterior, falando sobre muitas questões religiosas, questões sobre o sistema, que no fundo das coisas a gente, se você continuar assistindo, se você continuar percebendo, pessoal, a gente não tem nenhum tipo de ataque a nenhuma religião. A gente não tem nenhum tipo de ataque a nenhuma denominação, a nenhum pastor ou homem de Deus específico, esse ou aquilo, aquilo outro. A gente trouxe até esse globo hoje aqui para mostrar para você que a nossa luta é contra a carne e sangue, não é contra a carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. A luta não é contra o seu pastor, não é contra o seu irmão. A gente tem que perceber que existe um sistema Isso. maior por trás de tudo que está acontecendo. Seja política, seja religião, seja familiar, seja no seu trabalho, seja na sua depressão, seja na sua ansiedade. Há um motivo maior para que tudo isso esteja acontecendo. E a gente, né, como está aqui nesse mundo passando, e amanhã, eu não sei quando, todos nós vamos. Quem vai estar aqui daqui por 50, 100 anos? Eu não vou estar mais. Você também não vai estar Não, com mais. certeza. E se a gente puder deixar nossa voz como atalaias, Isso. para que o povo de Deus, né, você que está ouvindo hoje, possa ter sua liberdade no Senhor, ultrapassar essas restrições que você tem na sua área, a gente vai ter muito prazer em estar conversando com você. Né? Não sabemos o tema que vamos falar hoje, o pastor Isso. Eduardo vai trazer para nós aí. Você falou que vai falar uma coisa sobre a fundação do cristianismo, coisa do tipo, Isso. pastor? Porque você falou sobre o sistema, né? Então, é, cristianismo, budismo, islamismo, isso tudo é um sistema. Às vezes, quem está no cristianismo, né, acha que o budismo, né, o islamismo, esse que é um sistema maligno, mas, por exemplo, Jesus, ele não fundou nenhum cristianismo. Por exemplo, a gente fala da política, né? Você sabe que na política tem ali aquele sistema que só entra quem eles querem. E quem é dono desse sistema é Satanás, como ele disse, não é carne nem sangue. Então foi um político, Constantino, no ano 300 depois de Cristo, que fundou esse cristianismo que está aí hoje, que é esse sistema, que todo o sistema é diabólico. Tem alguém por trás comandando a mente das pessoas. Na política, na religião, em tudo existe esse sistema. E Jesus, ele foi contra esse sistema. Por isso que crucificaram ele. E todas as vezes que alguém se levantar contra o sistema, eles vão tentar lhe crucificar. Se a Você é gente. vítima disso, eu sou vítima disso, é Não, com verdade, não é? certeza, por isso que a gente está aqui de boca aberta. Sim, A gente tem um caráter, a gente tem uma reputação, pode sim, difamar, pode falar o que quiser falar, a gente sabe quem a gente é, sim, a gente sabe o Senhor que a gente tem seguido, então, portanto, assim, a gente vai falar assuntos polêmicos. Eu vou falar sobre minha vinda para os Estados Unidos, sim, o sistema do Pedro Dom, que eu fiz parte, sim, vou falar abertamente, não tem problema nenhum. Agora, assim, à medida que a gente vai prosseguindo, vamos demonstrando esse sistema, né, com o nosso coração limpo, com o nosso coração aberto para receber e trazer revelação para as pessoas, muitas coisas vão ser faladas, né, muitas coisas vão ser ditas, né, pastor? E para edificação, né? Só peço que você abra o seu coração, né, pastor? isso. Então, assim, o sistema, ele quer te
ele quer cauterizar sua mente e deixar você preso no medo e na culpa. O sistema funciona realmente... É porque é exatamente isso que eu ia falar, que eu me perdi um pouquinho lá atrás, que eu estava Sim. pensando lá no próximo, lá na frente da resposta que eu ia dar, mas foi o sistema, que era isso que eu ia falar, que eu me perdi um pouco. Sim. É tanta coisa, sabe? É muito assunto. É tanta coisa que a muito gente... assunto. A gente tá com o roteiro É não porque aqui. foi esse sistema, Sim. Quem era o condenado ali? Sim. Era Jesus ou era Barrabás? Pois é. Barrabás, mas o povo votou para tirar quem? Jesus. Como que a gente tem no Brasil um ladrão presidente? Pronto. Você vê. tira por aí. Ou você tira por aí. Sim. Então o pessoal vive na miséria porque eles escolhem as escolhas miseráveis. Né? E isso vai se prolongando, né? Então esse sistema, ele infelizmente, assim, quando falou com o seu Jesus sobre a questão ele perguntou de quem é o rosto na moeda. Sim. É de César. Dá a César o que é de César. Você acha que esse mundo vai mudar? Você acha que isso aqui vai melhorar? Você acha que se Bolsonaro, se Lula, se Trump, se Kamala, seja lá quem for que assumir, você acha que isso aqui vai mudar? Já está decretada a falência. Está decretado. O mundo todo jaz no maligno. Não tem caminho. Sim. Não tem solução. Sim. Então você ficar imaginando com isso, aquilo outro, que pode ou não pode acontecer, claro, pode melhorar a nossa vida em determinados aspectos. Sim. Mas o que a gente pode fazer é estar buscando o Senhor a cada dia mais, vivendo a nossa vida e não estar se iludindo com esse pessoal que fica pregando essas mentiras. Sim, verdade. Porque a verdade já está revelada. E nessas mentiras que o pastor vai trazer essa abertura. Sim. Sobre a formação, né, do sistema Constantino, que foi, né, da igreja romana, sim, que iniciou no Império Romano, não é isso, pastor? Por exemplo, Constantino, quando ele, entre aspas, se converteu ao cristianismo, para vocês que não sabem, que ele não se converteu, eu falo entre aspas porque era só um jogo dele, para que ele conseguisse... o Império Romano estava falindo, então ele queria ajuda para o Império Romano, e tinha os cristãos ali, que tinha muita gente na região que era convertido ao cristianismo. Então, o que foi que ele fez? Eu vou me unir aos cristãos, vou conseguir reerguer meu império e vou tentar me mostrar como um cristão, né? E o que foi que ele fez? Ele se tornou-se cristão, entre aspas, né? Assumiu o cristianismo e dali para frente ele começou a favorecer os bispos, os papas, começou a favorecer os líderes, né, a porque a igreja antes vivia em perseguição, vivia sofrendo, perseguição, morrendo no Coliseu, na fogueira, e a igreja, quanto mais o império perseguia, a igreja crescia. Claro. Né? A igreja, Deus abençoava a igreja, mas quando Constantino ele se aliou ao cristianismo e começou a favorecer o cristianismo, então a igreja parou de orar, parou de buscar Deus com sinceridade, e ele começou a favorecer ele falou assim, ó, quem for cristão vai ter isenção de impostos, os templos pagãos ele fechou e doou à igreja cristã. Então, toda a igreja cristã foi corrompida. Todo mundo que queria favores do governo entrou no cristianismo. Então, de lá para cá, só piorou. As pessoas entraram no cristianismo. A gente vê claramente isso hoje com a posição do Silas Malafaia, né? Sim, sim. O Silas Malafaia é um cara que apoiava o Lula. Para você ver como é que você apoiava o Lula. Isso. E disse que Deus levantava, né? Quem quiser, procura o vídeo na internet. Eu não vou resumir, eu não vou falar porque tá explícito. Sim. Isso. Aí o cara passou a apoiar o Bolsonaro, aí agora descobriu que o Tarcísio vai se levantar agora como em 2026. Ele meteu o pau no Bolsonaro. Então é um sistema político. Por isso que lá em Apocalipse, sim, a mulher está sentada na cabeça da besta, na cabeça do dragão. Isso. Esse povo não tem que se meter com isso, defender nada disso, não. Nós somos um povo separado. Sim. Nós somos um povo escolhido, de propriedade exclusiva de Deus. E a gente não foi chamado para governar nada aqui. A gente foi chamado para governar no reino dos céus. Porque o pessoal vai resolver a questão do homossexualismo. Porque o pessoal vai resolver o problema das drogas. Gente, pelo amor de Deus, volta lá para Gênesis. O mundo já estava corrompido naquela época, a ponto das filhas de Ló ter sexo, levar vinho no monte para ter sexo com o pai, o incesto. A ponto de Judá ir para uma entrada numa cidade, ter sexo com prostituta e gerar ali um filho da sua própria nora.
o Davi mandar o cara pra guerra e cometer um assassinato premeditado, mandar o cara pra frente das trincheiras, querer embebedar o cara quando chegava em casa. Isso. Você pensa que essa política, esse povo vai mudar alguma coisa, você pensa que Deus está nisso? Abre teu olho, ora ao Senhor para ter revelação espiritual, porque isso não vai mudar nada. Isso aí é chover no molhado, é enxugar gelo, como o pessoal fala, né, pastor? Sim. O Lúcifer é o pai disso tudo aí. O que a palavra diz? Por que Lúcifer caiu? A palavra diz que quando entrou o comércio no coração dele. É ou não é? Então, quando entrou... Não, você fala do comércio, eu queria pensar um pouco sobre Silas Malafaia, Sim. porque esse é um cara, esse é um pastor assim que eu nunca fui com a cara dele. Mas esse cara, eu não sei se é verdade, mas eu não posso provar nada, claro. Sim, sim. Mas o Caio Fábio tá aí que pode dizer Sim. que recebia $40 mil, ou era reais, para difamar o Caio Fábio. Recebia de quem? Bispo Macedo. Do Bispo Macedo. Agora, lá no Rio de Janeiro, se receberam, no Rio foi em São Paulo, $1 milhão de reais. Não é isso? Então esse pessoal vai de acordo com o que eles vai ganhando. Por que esses caras que falam de tudo isso, por que não pega o dinheiro deles e vai ajudar os pobres? Por que não vai dar esse dinheiro para os pobres, para abrir igreja nas comunidades, construir casa para quem está precisando? Esses caras querem construir império, querem ser milionários, querem só poder por poder. Sim. Esse Silas Malafaia, isso é uma egolomania descarada. Porque ele fala do Pablo Marçal, mas se o Pablo Marçal se atesse a fazer os cortes que o Silas faz, quem aqui entre você pode começar dando 100 mil, o outro doa 10 mil, eu preciso de tanto que doe 5 mil, tanto que doe 100 mil. Como que esse cara enricou? Pois é, pois é. Como que o Edir Macedo enricou? Pois é. Como que esse pessoal enricou? E dentre eles a gente ainda escolhe o Caio Fábio. O Caio Fábio está pedindo oferta para construir uma casa. Isso. E é perseguido por eles. Por quê? Porque abre o sistema. Se você abre o sistema, você não é aceito. É. Então, por isso que a gente está falando agora, talvez você não aceite a gente, talvez você não concorde com a gente, mas, gente, vocês precisam usar a inteligência, não agir como um macaco, não pensar como um macaco pensa, não ser ovelha, não ser rebanho de lobo. Você tem que ser ovelha do Senhor, não tem que ser gado que bota num curral ali e qualquer cachorro que late te empurra para o outro lado. Você tem que ter caráter, vida própria. Você tem que saber quem você é no Senhor. Ah, você pergunta, quem é você? Eu sou um pecador que graça ganhou. Sim. Eu sou um cara cheio de pecado, sim, cheio de falha, cheio de dúvida. Sim. Eu sei quem eu sou no Senhor. Não é verdade? É isso que te caracteriza como um homem, como a primeira coisa. Agora você, para ter uma identidade social, ter que se filiar a alguém... Isso é ridículo, e é isso que, voltando para o assunto que o senhor estava falando, de Constantino, que ele criou. Não é verdade? Isso, como eu falei, o sistema maligno, né? Lúcifer entrou comércio no coração dele. Então, você pode ver, esse é o sistema, é o dinheiro, né? É o mamon, o Deus desse século, é o mamon. Então, Silas Malafaia ganhava dinheiro para meter o pau em Caio Fábio. Quanto será que ele ganhou para bater no Marçal agora, né? Pois é. Ninguém sabe, ninguém nunca vai nem saber. Nem saber. Mas no tribunal a gente se vê. Pois é. Aí você vê, tudo... Por que a pessoa entra nas drogas? Dinheiro. Os traficantes ganham dinheiro em cima daquela droga que ele vende. Os pastores ganham dinheiro da política. Paulo, moro em Petrolina, você é também de lá, né? Eu fiz uma pesquisa lá... Cuidado para não dar meu endereço para Alexandre Moraes me procurar lá. Eu estava fazendo uma pesquisa, 95% dos templos, veja bem, dos templos próprios em Petrolina, quem doou? Político. Agora você acha... Em troca de quê? Agora você acha que eles doaram esses templos, esses terrenos, para as igrejas lá, troco de nada? Ou seja, eles doaram porque os pastores te venderam o seu voto para eles. Então você é mercadoria. Isso é um sistema maligno, Paulo. E é tão maligno porque o terreno já era nosso. Sim. Porque é público, é nosso dinheiro. Justamente. O dinheiro é nosso, o dinheiro é do povo. Que eles investem para comprar o voto do próprio povo. Não, escuta só, aí tem um pastor que, não vou dizer o nome dele, mas ele sabe quem é. Eu tava viajando para cá, ele me procurou e disse, olha pastor, se você votar no meu candidato a vereador, se você votar, porque as pessoas já estão assim, cheio de promessas, né? Mas ele falou para mim assim, antes de você
voltar nesse vereador. Se você prometer que vai voltar, ele vai te dar uma chácara. Já pensou? Aí eu podia chegar na igreja e dizer assim, ó pessoal, todo humildezinho, tem um homem que tem boas propostas, pessoa que eu conheço, tal. Ia estar te enrolando porque eu estava ganhando algo por trás. Mas a maioria faz isso, a maioria ganha dinheiro e diz, não, ele doou o terreno por nada. Esse é o ponto que a gente deve prosseguir, pastor. É nesse ponto que eu quero falar, que o que vale o homem ganhar o mundo todo? E perder a sua alma. Perder a sua alma. A gente precisa fazer um sobrevoo. Todas as vezes que Deus aparece para o homem, na maioria das vezes também, ele vem de cima para baixo. Isso. Ele não é algo que vai de baixo para cima. Então, a aparência, a glória do Senhor não está resumida e colocada em quadrúpedes, répteis, aqui exemplos, seres humanos, coisas que vivem aqui como, né, dessa forma desenfreada que a gente está vendo essa vida aqui agora. São coisas celestiais. Um dos principais livros da Bíblia que foi deixado de fora é o livro de Enoque, que está falando de coisas do céu, coisas celestiais, coisas que a quântica hoje está chegando 5% perto do que Enoque falou. Verdade. Aí, se a gente não mudar a chave de ver que o nosso lugar, que a gente não é um ser humano tendo uma experiência espiritual, e sim um ser espiritual tendo uma experiência humana, a gente vai estar sempre que nem topeira, olhando para baixo, cavando um buraco no chão. Isso. Não vai chegar a lugar nenhum, vai chegar no magma da terra, né, cavando para baixo, que diz que é lava, e vai chegar no lago de fogo, é o caminho. Mas que a gente tem que olhar para cima, olhar para o futuro, para as coisas que estão adiante. Por que Deus não se vergonha em Hebreus 11 de Abraão? Por que ele não se vergonha de Moisés, daquele povo ali que estava esperando, da época de Moisés, né? Sim. Claro. Por quê? Porque eles aguardavam a cidade que tem fundamentos. E todos morreram sem ter recebido a promessa. Como que Abraão foi um homem vencedor se ele não recebeu a promessa? Se a promessa fosse aqui, e ele saudava de longe. Oi, estou chegando aí. Aí Deus fala, Deus preparou um lugar e eles estão esperando para que sem você eles não pudessem entrar. Então Deus está esperando por você, meu amado. Deus está esperando por a gente. Não tem que focar aqui. Aí onde é que está a questão? Por isso que eu estou falando assim, que se você começa a olhar de cima para baixo, da eternidade para cá, do que é finito, você não vai estar mais caído nessa ladainha, nesse negócio, o cara foi curado, o cara ressuscitou. Me diga, cadê Lázaro? Foi para onde? Cadê a mulher do fluxo de sangue? Está onde? Eu acho que você vai achar até o túmulo dela lá em Jerusalém, não vai? Na cidade lá que ela morreu, não vai? Que foi enterrada. Agora, cadê Jesus? Você quer estar com quem? Essa é a questão, pessoal. Então, assim, são muitos assuntos, né, pastor, que a gente pode tocar. Quanto tempo a gente já está aí? Estamos chegando nos 18. Temos 2 minutos, pastor, para a gente poder finalizar esse ponto do Império Romano e as religiões. Tá, beleza. Então, Paulo diz assim, se a nossa esperança estiver só nesse mundo, somos os mais miseráveis dos homens. Então, se nossa vida se resume do berço à sepultura, estamos perdidos. Temos que transcender. Temos que pensar no reino celestial, como ele falou, no reino celestial. Se pensar só aqui, eu pergunto, tudo bem, você vai conseguir riqueza, vai conseguir mulheres, vai conseguir prazeres, tudo. Mas e aí? Isso vai preencher tua alma? Não vai. Aí o que os pastores fazem? O sistema faz? O sistema, sabendo que você quer as coisas desse mundo, eles te oferecem isso. Tá aí a propaganda, não precisa nem falar de religião. Os comerciais de televisão. Os comerciais de televisão porque ganham muito dinheiro, porque eles conseguem atrair a atenção das pessoas, conseguem dizer que o produto traz resultado. E quanto mais o produto é milagroso, mais as pessoas compram. Ou seja, então é um sistema maligno que tenta chamar a sua atenção naquilo que você, na sua concupiscência. Por isso que a palavra diz assim, cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência. Então você só é tentado porque já existe no teu coração desejo dessas coisas. E você vê que a ilusão é tão grande que aqui nos Estados Unidos a gente vai no lixo, ele mostra ali. Sim. Você acha um air fry, o cara comprou um air fry e não gostou do air fry e jogou no lixo. Já pensou? No Brasil, um negócio que é 5, 6 mil reais, aqui você compra $100 na Walmart. Já pensou? Você trabalha 2 horinhas, você compra um air fry. Já pensou? Você compra ali um iPhone, negócio. Você trabalha, tem dia que eu faço diárias, tem amigos meus que fazem diária. Tem amigos meus que, um amigo meu me ligou hoje, disse que fez $56 mil esse mês. Sem pregar nada de igreja, ele trabalha o trabalho dele. Sim. Ele é inteligente. Sim. E o pessoal fica,
Ah, porque Deus vai te dar isso. Gente, aqui nos Estados Unidos essas coisas não colam, não é verdade? Não. Não cola, Essas porque... igrejas não colam Agora, eu aqui. estou querendo fazer uma divisão do que Sim, é sonho, o que é concupiscência de ter no concupiscência, Brasil isso, e do que é ter aqui. isso. Você já me viu dirigindo Lamborghini Aventador? Sim, sim. Você já me viu dirigindo Ferrari? Rolls Royce? Tem meu amigo que tem, veio Isso. aqui, não foi aqui em casa Sim, sim. aqui. Filmei aqui. Qual que eu dirijo todo dia? A Pois casa é. da minha esposa, um Sonarazinho, Sim, verdade. pois é. Uma caravazinha. Eu me preocupo com isso. Hum. Quando eu comprei aqui, o cara na besteira, eu comprei um Challenger, né? Que era o sonho do Brasil. Eu realizei meu sonho, vendi. Não quero mais nunca. Eu quero um carro que dê pra andar. Ponto A, ponto B, foi, voltou. Tá em casa. Então, assim, eu tô só mostrando isso, pessoal, pra você entender que se aquela ideia. É porque o sistema do Brasil é tão maligno que são as coisas básicas, Sim, saneamento são as bases. básico, Isso. uma energia. Quanto que a gente paga de energia aqui, amor? Né, amor? A gente paga aqui $180 de energia por dia, faz num dia. Você entendeu? Pensou? E com ar-condicionado central na casa, com uma, duas, três, quatro televisão ligadas, dois ar-condicionado ligados, tem dois frigobar e uma geladeira. E a gente paga menos de uma diária de trabalho de energia. No Brasil, você pega uma conta de 500, 600 reais, você não vive por causa do comunismo. É. Aí cria um sonho lá que torna impossível muitas pessoas. Então, esse não é o propósito. Daí aqui no Brasil você vê muitas pessoas assim, querendo essas coisas. Aqui já não é tão importante. E você vê muitas pessoas do Brasil que vieram para cá vivendo uma vida de depressão. Isso. Porque achava que isso era o fim da linha, É felicidade. era a felicidade, chegou aqui, comprou uma Dodge Ram, um F-150, tá morando numa casa grande, chega aqui e entra em depressão porque acabou o sentido da vida. Isso. E aí? Então, pessoal, negócio a gente pode ter, dinheiro a gente pode ganhar, inteligente a gente pode ser, abrir empresa, estudar, é tudo coisa normal. Por que os ímpios estão aí e não falam de Deus? Estão tudo milionário. Os caras estão tudo cheio de dinheiro. Então, para que misturar as coisas? Claro, a gente depende da bênção de Deus em um ponto para isso. Lógico. Mas da outra, a gente também. E diga aos ricos desse século, Que não se apoie nessas riquezas, né? mas que sejam ricos em dar. Dá. E aí, a gente mostra que a nossa maior riqueza é e sempre será Cristo. Porque parece que quanto menos a pessoa tem, mais disposta a dar, disposta a amar, disposta a ter uma vida simples, a pessoa é. Por isso que a gente tem que ter certeza, como eu falo para você aqui, como que eu vou estar concorrendo para alguma coisa nesse mundo se eu sou filho do dono? Se a Bíblia falar que eu sou herdeiro de Deus e do mundo, se é meu, tudo que tem aqui é meu, é nosso, é meu, é seu, é de todo mundo que está aqui. Eu vou estar brigando por causa disso. Ele prometeu uma coisa superior do mundo que há de vir. Então, eu só estou mostrando isso porque a religião usa essas aspirações da sociedade, seja em qualquer continente que ela vá, que aqui nos Estados Unidos não funciona muito, para poder mostrar, se você seguir Deus, você vai ganhar isso. Se você seguir Deus, você vai ganhar uma cura. Se você seguir Deus, você vai ganhar uma promoção ou coisa aquilo. Gente, se você seguir Deus, se você seguir o Senhor, você vai viver a vida eterna. Você vai reinar, você vai estar no mundo que há de vir. Isso é a única coisa que importa. Quanto a isso, viver uma vida honesta com sua família, justa e não deixar esse sistema, né, pastor? Isso. Acho que eu cortei, deixei nem o pastor falar. Espero que você consiga terminar, pastor. Por isso que a religião aproveita dessa sede, né, de coisas materiais do povo e dá. Aí essas pessoas pensam que isso é felicidade, né? Aí vem a questão da depressão, né? Porque muita gente fica depressivo, opressivo, porque elas acham que é isso que vai trazer felicidade para elas, né? Que vai saciar ela, que vai preencher o vazio que ela tem. Você é testemunha da ilusão, né? Pode continuar, mas você é testemunha da ilusão de muitos blogueiros brasileiros que pregam uma vida aqui na América, que ela vai conseguir aquelas coisas que ela não conseguiu no Isso. Brasil, chega aqui, Isso. bate a cara na parede. Tem que Isso. trabalhar, tem que ir para construção, tem que ser help, tem que limpar a casa, não é verdade? Isso. E vive uma vida toda, e tem vergonha de voltar porque não conseguiu. Isso a gente vai falar na frente de outro assunto, né? Sim. Então, o que é que os pastores, não todos os pastores, sabem que tem pastores que são sérios, mas o que a maioria fazem? Eles oferecem tudo isso para as pessoas porque sabem que as pessoas elas têm esse desejo, aí as pessoas apresentam um Deus para as pessoas, um Deus de barganha, né? Que você vai
E outra coisa, você vai conseguir tudo isso se você der. É sempre assim. Se der dinheiro, né? Então, se você O der, tempo não se serve. você investir... Teve pastores há anos atrás que vendia terreno no céu, já imaginou? Ainda tem, né? Ainda tem, é. Então as pessoas dizem, não, fulano está pregando a palavra, mas está na Bíblia sim, que Jesus veio, por exemplo, veja que distorção que a religião faz, João capítulo 10, verso 10, né? O ladrão para matar, roubar e destruir. Aí a palavra diz, eu vim, disse Jesus, para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida, a religião diz que essa vida abundante é prosperidade, é aqui. Mas ali está escrito vida, a vida de Deus abundante em você. Não é prosperidade humana, material. Então as pessoas crendo num Deus, se vende um Deus desse para as pessoas, e elas ficam buscando a Deus. Por isso, de repente não recebem, se decepciona e se afasta. E vai mudando de igreja. E vai mudando de igreja achando que é a solução. Que é a igreja. É o pastor. É o pastor, isso. E aí se você... Veja o abismo que as pessoas entram. Se você vai para Efésios, pelo amor de Deus, tem que ler de carreirinha. Sim. Lá fala lá em Efésios que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais e Cristo. Você só tem que querer ir para lá. Pois é. Acabou. O Elon Musk quer ir para Marte, só quer ir para o reino dos céus. Acabou. E acabou, vive sua vida tranquila, tendo o que comer, o que vestir, tá vivendo sua vida com sua família. É verdade, pastor. Agora, quer saber de uma coisa? Tem muita gente vendo a gente ali, mas se algum pastor desse famoso, que é o Bambambam, falar tantinho assim da gente, pronto, nós já estamos cancelados por essas pessoas. Eu prefiro ser um herege. Pois é. Paulo... Como não estamos aqui atrás de Bope. Cara, por amor de Deus, quando você vai lá no Novo Testamento, diz que Paulo era da seita. Sim. Eu prefiro ser chamado de seita mesmo. A seita do caminho. Jesus, quando estava ali, disseram você citou, cita de novo isso aí que você citou pra gente lá no carro lá fora. Qual? De João Batista veio. Pronto, Jesus falou assim, Jesus falando, não foi ninguém, foi ele. Ele só falou assim, veio João, não comia nem bebia, aí vocês diziam, ele tem demônio. Ou seja, João era uma pessoa super conservadora, né? Aí ele diz assim, veio o Filho do Homem comendo e bebendo, aí vocês dizem, tem demônio. Ou seja, o que vocês querem? Aí, por exemplo, a religião diz, não, beber é pecado. Não é pecado beber. Então, se você for ler a Bíblia, Jesus bebia vinho. Aí vem a religião diz assim, o pastor super conservador diz assim, não, aquele vinho não tinha álcool, sem álcool, não bebedava. Mentira! Sabe por que bebedava? Vai ler 1 Coríntios 11, Paulo diz assim, vocês se reúnem para pior e não para melhor, porque vocês comem um antes do outro e tem muitos que se embriagam. Alguém vai se embriagar sem álcool? Ou seja, o que é que eles tomavam vinho? E o vinho embriagava eles na ceia, Paulo. Na ceia? Na ceia. Paulo disse, vocês estão se embriagando na ceia. Ou seja, então o vinho embriagava. Era o vinho que Jesus bebia. Mas eles dizem, não, Jesus não fazia isso não. Então a gente tem que entender que a hipocrisia é a pior coisa que existe. A religião é hipócrita. Pessoal, tem muito assunto. Estamos chegando aqui nos nossos 30 minutos. Vamos finalizar hoje. Não conseguimos terminar o ponto que a gente estava querendo tocar. Nós chegamos ainda no começo. Né, pastor? A gente vai deixando esses vídeos curtos de 30 minutos, né? Estamos agora com 29 alguma coisa, para você ter um gostinho. Até que a gente vamos entrar numa live, né? Vamos estar marcando o dia dessa live. E aí você pode fazer a sua pergunta. Porque a gente está cansado dessa pregação engessada. Verdade. Né? De ter que falar sobre isso, aquilo outro. Não, a gente quer tirar a sua dúvida ao vivo. Isso. O que você pensa, né, pastor? O que você está querendo saber. E é isso, né, pastor? O que mais podemos falar? Finito. Foi bom, né, ter eles conosco. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado pela sua audiência. Mais uma vez aqui no nosso podcast Área 51. Se você tem medo, não passe essa área. Não passe, não mude, porque senão você vai ser abduzido. Mas não é por alienígena, não. Você vai ser abduzido pela verdade, pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Porque eu te aconselho que deixa de ser engessado por esse povo. Deixa de estar escutando tanta mentira. Vai ler os evangelhos, por amor de Deus. Pega a Bíblia, gente. Prega Mateus, Marcos, Lucas e João. Vai ler e vem pra cá. Sai desse negócio, tá lendo concordância de que esse povo citou isso, da teologia falou aquilo. Busca a sua experiência com Deus. Agora não busca uma experiência angelical, não,
Porque se você buscar dessa forma, você vai acabar lidando com um alienígena no meio da rua aí que vai fazer tua cabeça, vai virar esquizofrênico. Busca a realidade, vivendo uma família normal com sua família, com sua esposa, Isso. uma vida santa, vida honesta, Amando o próximo. vida correta, amando o próximo, cuidando, Isso. distribuindo, amando, vivendo o melhor que você possa viver. E esse é o caminho, esperando, aguardando no seu coração a manifestação do Senhor. Essa é a minha maior alegria, sabe, pastor? Verdade. Se abrisse uma porta nessa esquina agora, vamos agora, eu vou dizer assim, é porque a religião complica muita gente. A gente tem assim, mas será que eu estou santo mesmo? Como é que vai ser o julgamento, né? Se a gente entrar na salvação pela graça, você vai ficar abismado. Vamos entrar, pessoal, em Tudo muitos já foi pago, assuntos. todo pecado já foi perdoado, você não vai ser condenado por causa de pecado. É isso aí, pessoal. Já tem um gostinho para você aí. Gostinho para você para o nosso próximo vídeo. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde a todos vocês.